não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? É isso? Então, agora, o fato é que o pessoal da direita se desarmou intelectualmente. Porque até 60, logo depois de 64, assim, ainda tinha uma certa intelectualidade conservadora. Né? Por exemplo, em torno daquela instituição chamada Convívio, em São Paulo, que publicava uma revista muito boa, dirigida pelo padre Cripa, acho que Adolfo Cripa, se é que eu me lembro. Né? Então, ainda durante o período militar, veja você, artigos publicados na revista Convívio não eram aceitos, né, como bibliografia acadêmica. Hein? Quer dizer, a direita intelectual era boicotada dentro da ditadura, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a intelectualidade conservadora simplesmente se desfez e foi substituída depois por uma inteligência liberal. O que é liberal? Em geral, são pessoas ex-esquerdistas que se desiludiram com o comunismo, então admitem que o capitalismo é mais eficiente, e só. Era o caso do Guilherme Melchior e do Roberto Campos. Eu digo que isto passou a ser a intelectualidade conservadora. Intelectualidade conservadora sem valores conservadores, sem compreensão conservadora da história, tá certo? Sem valores cristãos tradicionais, sem nada, quer dizer, totalmente esvaziada e somente com uma argumentação econômica. Eu digo, com isso você quer concorrer com os comunistas que têm uma concepção abrangente, né, que vai desde a estrutura do Estado, até a estrutura da família, até a estrutura da psique. Eles atuam em todos os setores e você está lá argumentando economicamente. Né? Então, ao contrário, essa argumentação capitalista parecia até cínica, porque os outros caras estão falando de valores, né, da liberdade, dos direitos humanos, etc. E está lá o liberal fazendo continha, dizendo, nós ganhamos mais dinheiro. Né? Inclusive, você veja, muitos desses liberais, os caras são agentes esquerdistas que se ignoram. Porque eles estão contribuindo, vamos dizer, para solapar todos os valores em que se assenta a sociedade. Os mesmos valores que os comunistas querem destruir, vão lá os liberais e ajudam a destruir. É esse o problema com o tal do Daniel Fraga. O Daniel Fraga é contra o PT e a favor do capitalismo. Ele lá demonstra que o capitalismo funciona, o socialismo não funciona. Quem é que não sabe? Então, só que ao mesmo tempo que é abortismo, que é casamento gay, quer dizer, subscreve todo o programa cultural da esquerda. Acontece que para a esquerda mundial, hoje só esse programa cultural importa. Por quê? Porque os próprios comunistas já perceberam que economicamente o comunismo não funciona, que é necessário reservar uma parte de capitalismo. Então eles não estão mais lutando pela estatização dos meios de produção. Eles estão deixando os meios de produção, em parte, sob o domínio da empresa privada, e eles estão estatizando tudo mais. Eles estão estatizando a educação, as relações familiares, a psique humana, a cultura, a mídia, etc, etc. E deixa somente os capitalistas. Quer dizer, se cria um sistema comunista dentro do qual sobra lá uma meia dúzia de capitalistas de joelhos, como dizia Adolf Hitler. Quer dizer, o que era economia socialista virou economia fascista. E é o que está sendo implantado no mundo. Porque Hitler e Mussolini, que eram um pouco mais inteligentes do que esses caras, eles já tinham percebido que não dá para estatizar tudo. Né? Eles falaram, nós precisamos deixar o empresário, né, ter alguma liberdade, ao menos para a gente poder lançar a culpa nele. Porque daí a gente faz um programa econômico, se o programa econômico der certo, é mérito do Estado. Se der errado, é culpa da porra do empresário. Não é isso? Então, o que Hitler e Mussolini já tinham percebido na década de 30, os comunistas vieram a perceber agora. E adotaram o sistema na China. O que é a China? A economia fascista, porra. Quer dizer, que é uma economia socialista que não pretende chegar à fase comunista da estatização completa dos meios de produção, porque sabe que não dá. Então, o que adianta você ficar argumentando em favor do capitalismo se os comunistas já concordaram, porra? Quer dizer, o que interessa é justamente o lado cultural, a coisa psicológica, etc. Só que
Aconteceu que quando a antiga concepção conservadora foi sendo substituída pela nova concepção liberal, formou-se então uma nova intelectualidade de merda, constituída de Rodrigo Constantino, assim, gente mal preparada, sem cultura, entendeu? Não tem condição, vamos dizer, de enfrentar nenhum diálogo com os marxistas melhores. Você, por exemplo, nesses meios liberais eu procurei, muita gente falou, você já leu Georg Lukács? Você leu a Estética do Georg Lukács? Você leu História e Consciência de Classe? Né? Nada. Então, Lukács é o inspirador, o primeiro mentor da escola de Frankfurt. Né? Ele não chegou a... Tá no mute? Não. Diz que não está ouvindo no Blog Talk Radio. Está ouvindo no Facebook, mas não no Blog Talk Radio. Uai. Tem uma pessoa que disse que não está ouvindo no Blog Talk Radio. Deu algum bode, mas estão ouvindo no Facebook. Então eu vou continuar em Pablo do Colosso aqui. Então... Pode continuar. Então, agora eu perdi o embalo. Muito bem, então vamos voltar. Então, perguntar para aqueles liberais, você leu Georg Lukács? Não. Você leu Max Horkheimer? Não. Você leu Walter Benjamin? Não. Então, do que você está falando, porra? Como é que você vai fazer um confronto com os caras que você não sabe o que eles estão dizendo? Né? Por exemplo, você conhece alguém no meio liberal que estude os novos marxistas da China? Eles não estudam nem Antônio Negri. Eu digo, vocês leram o livro do Antônio Negri? Não. Eu não vou pedir para ler o Zizek, porque daí também já é demais. O Zizek não precisa ler não, porque esse é louco mesmo. Tá entendendo? Mas o Antônio Negri, ele é louco, mas não rasga dinheiro, tá entendendo? Então, se você não entende o que ele está falando, você não entende o que os comunistas estão fazendo. E o que os comunistas estão fazendo abrange nos seus planos aquilo que você está fazendo. Quer dizer, toda a atuação desses liberais está dentro do cálculo comunista. Então, o liberal, saiba ou não, ele está colaborando. Quer dizer, é o idiota útil que falava o Lenin. Então, meu filho, agora é muito mais importante você discutir assuntos como abortismo, casamento gay, do que discutir economia. Os comunistas sabem disso. Que economia já chegou a um consenso. O pessoal sabe distinguir o que funciona e o que não funciona. Então sabem que a intervenção do Estado tem limites. Eles vão até um certo ponto. E o resto fica lá para a economia privada. Então o sujeito pode lá ter a sua firma, mas é o seguinte, por mais rico que ele seja, ele não pode educar o seu filho do jeito que quiser, ele tem que medir as palavras que ele diz em público, né? Ele tem que prestar suas homenagens aos valores politicamente corretos, ele é um escravo. Então ele está literalmente de joelhos, como profetizou Hitler, porra. Quer dizer, não se trata de destruir o empresariado, mas, como dizia Hitler, de colocá-lo de joelhos. E já está de joelhos, porra. Então, em função disso, você vê essas pessoas fracas, né, esses liberais fracos. Tipo, vou dar até os nomes, tipo Arnaldo Jabor, Mário Sabino, quem mais? Outro que eles não resistem, de vez em quando, fazer uma homenagem a Dilma. A Dilma é maravilhosa. O Arnaldo Jabor diz que até que a Dilma é culta. Puta que pariu, ô Jabor. Que é isso, porra? Mas é por causa disso, eles não têm formação. Eles não têm formação nem marxista e nem conservadora. Eles só leem um pouquinho de von Mises, um pouquinho de Hayek e acham que está resolvido o problema. Eles não conhecem o pensamento comunista nem o pensamento conservador. Então, assim, vocês não são nada na hora das coisas. Por isso que eu digo, o Brasil só tem um problema, você tem que criar uma intelectualidade séria. Agora, é verdade que a própria intelectualidade comunista decaiu demais. Tá certo? Mas decaiu, mas não morreu. Mas a intelectualidade conservadora desapareceu simplesmente, não tem. Então esse é o único problema no Brasil. Então, só que a luta cultural é sempre uma coisa de longuíssimo prazo. Não é nem para a duração das nossas vidas, mas é por causa de perguntar, mas vai começar quando? Só que acontece que daí aparece, eu solto essas ideias, aparece um monte de gente que fala, olha, isso é uma boa ideia, nós podemos ganhar uma grana com isso. Então nós vamos publicar livro, nós vamos fazer conferência, etc, e sai tudo, né? E logo tentando me jogar pro lixo para ninguém lembrar que fui eu que falei, que dei a ideia. Então eles estão mais preocupados com isso do que com o futuro do Brasil.
Mais ainda, tem muitos desses caras que andaram lendo Ayn Rand e chegaram à conclusão que o negócio é ser egoísta, que o egoísmo é que é o motor do progresso. Então é o seguinte, ganhar o máximo de dinheiro e pôr no cu do outro se for possível. Olha, se for necessário, tá certo? Então fala, mas com essa mentalidade, onde vocês pretendem chegar, meu Deus do céu? Estão se sujando cada vez mais, estão se aviltando cada vez mais. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.